Paz e bem. A segunda aula sobre a teologia dos sacramentos é o sacramento da crisma ou da confirmação. E começamos logo dizendo que a confirmação não é simplesmente uma maneira de assumir de uma forma mais consciente o batismo. Se assim fosse, não seria necessário o sacramento e a pessoa o receberia como algo inconsciente. A confirmação completa o que foi iniciado no batismo. Os sacramentos da iniciação cristã introduzem a pessoa que os recebe numa vida nova, isto é, torna-os plenamente filhos de Deus. Coloca-os numa responsabilidade grande na igreja, uma missão importante a cumprir, que é o seu testemunho de vida. Leva-os a uma perfeita sintonia com Deus, que é a comum união, a comunhão com o próprio Deus e com a própria comunidade cristã. No ritual da crisma, nós temos um texto muito importante que ilumina bem esta nossa reflexão. Os batizados prosseguem o caminho da sua iniciação cristã através do sacramento da confirmação, pelo qual recebem o Espírito Santo, que o Senhor mesmo enviou sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Por esse dom do Espírito Santo, os fiéis são configurados mais perfeitamente a Cristo e revestidos de força a fim de darem testemunho de Cristo para a edificação do seu corpo na fé e na caridade. O caráter, o sinal do Senhor se imprime neles de tal modo que o sacramento da confirmação não pode ser reiterado. Todo sacramento é um sinal que recorda, que atualiza, torna presente, real e eficaz o acontecimento de Cristo Salvador, isto é, sua morte e ressurreição. Mas a confirmação tem como seu objetivo fundamental tornar muito visível, muito forte e eficaz o dom do Espírito Santo. Comunicado como um dom, o Espírito Santo é um presente, é uma dádiva, é uma graça não merecida, mas oferecida assim gratuitamente pelo próprio Deus. A Lumen Gentium do Concílio Vaticano II nos diz: pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de especial força do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados à fé que, como verdadeiros testemunhos de Cristo, devem difundir e defender tanto por palavras como por obras. O Espírito Santo sempre esteve muito presente na vida, na história, nas ações do próprio Jesus Cristo. O mistério da encarnação do Filho de Deus acontece exatamente por uma ação do Espírito Santo. O anjo enviado a Maria, ele traz a grande notícia, e Maria, depois de entender as palavras do anjo, que ela teria um filho, que seria o descendente de Davi, teria um reino que duraria por eternidade. Então ela pergunta: mas como vai acontecer isso se eu não tenho conhecimento, não convivo com nenhum homem? Então o anjo vai dizer: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E Maria: sim, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a vontade de Deus Pai. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo, presente na vida de Maria, faz acontecer o grande milagre, o grande mistério da encarnação do Filho de Deus em Maria Santíssima. Então, o início da vida de Jesus, sua entrada nesse mundo é através de uma ação do Espírito Santo. E depois, na sua vida, sempre o Espírito Santo está muito presente. Quando ele começa a sua vida pública, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, a liberdade aos cativos, o perdão de todos os pecados. Está lá em Lucas 4:18.
Mas o momento mais significativo da presença do Espírito Santo na vida de Jesus é no seu batismo, quando ele vai começar a sua vida pública, sai do anonimato que viveu até agora lá em Nazaré, ele vai passar pelo rito do batismo com João Batista no Rio Jordão, e lá o Espírito Santo se apresenta em forma de pomba, e o Pai o anuncia, lhe dá autoridade, dizendo: "Este é o meu Filho amado, ouvi-o." O Espírito Santo está aí, motivando, dando o impulso inicial da vida pública de Jesus. É o Espírito, depois que o leva ao deserto, que o assiste nas suas tentações, em todas as pregações, seus milagres, tantos prodígios que ele realizou, todos são com a inspiração, a ação e a presença do próprio Espírito Santo. E depois de cumprir plenamente a sua missão, Jesus promete que também os apóstolos e a própria igreja terão permanentemente esta presença, esta ação e os dons do Espírito Santo ao longo de toda a história. Por isso ele vai prometer o advogado, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome. Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Está em João 14, 26. E nessa promessa de Jesus está bem claro, ele vai ensinar coisas novas e lembrar o que Jesus fez e falou. Hoje nós temos a nossa teologia, como estamos fazendo nesse curso, quantas doutrinas, quantos conteúdos extraordinários, quantas verdades, dogmas, mistérios explicados pela teologia, pelos ensinamentos da igreja, tudo isso graças a esta ação do Espírito Santo, sempre presente na história da igreja, no magistério, nos concílios. Então é esse o Espírito Santo que Cristo prometeu, não apenas aos apóstolos, mas a toda a igreja ao longo de toda a história. Como agora se prepara a sinodalidade, esse grande sínodo que vai acontecer em 2023, e o que é essencial? Todos os fiéis serão consultados, bispos, padres do próprio Papa, porque todos eles têm assistência à inspiração do Espírito Santo. Ele que vai conduzir este sínodo, ele que vai ensinar à igreja o que é essencial, o que não pode ser esquecido. Então ele atua, ele está muito presente, ensinando seus discípulos, sua igreja até hoje. E ao mesmo tempo o Espírito Santo vai lembrar aos apóstolos tantas coisas maravilhosas que Cristo realizou naqueles 3 anos de vida tão intensa. Suas andanças pelos povoados, aldeias, cidades, sua caminhada a Jerusalém, tudo isso ele fez e falou, e eles vão relembrar e registrar isso depois nos evangelhos. Então esta é a grande ação do Espírito Santo, ensinar e lembrar. E ainda Cristo promete: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, que permanecerá com vocês para sempre. Esse é o Espírito da verdade. João 14, 16. O Espírito que procede do Pai dará testemunho de Jesus. Virá para confirmar toda a obra, toda a vida de Jesus, sua passagem por este mundo. Em Atos também se confirma esta ação do Espírito Santo em quem o recebe. Está lá em Atos 1:8. Receberão a força do Espírito e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. E depois da ascensão, Jesus cumpre a sua promessa. Esse Espírito Santo que ele prometeu, de fato, ele é enviado. É melhor que eu vá, dizia ele, porque se eu não for, o advogado não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. João 16, 7. Para o evangelista João, no mesmo dia da ressurreição de Jesus, quando ele aparece vivo, ressuscitado, visível, lá naquela sala, onde estavam os apóstolos, então aparece bem claro. Soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo.
Então, o evangelista João, diferentemente de Lucas, coloca que no mesmo dia da ressurreição, os apóstolos, ou a igreja, já recebem o Espírito Santo. Com isto, o que o evangelista João quer dizer, esta união perfeita, dois aspectos de um grande mistério, o mistério pascal. A ressurreição e Pentecostes. A plenitude, a concretização da ressurreição só acontece pela ação do Espírito Santo. A redenção realizada, merecida e oferecida a toda a humanidade por Jesus Cristo é como que colocada, tornada presente, real, viva e eficaz na vida de todas as pessoas, no próprio corpo da igreja, por esta ação, por essa presença do Espírito Santo. Por isso, para João Evangelista, são dois fatos inseparáveis, ressurreição e Pentecostes. E ao mesmo tempo, o dia de Pentecostes, aquele grande acontecimento lá em Jerusalém, marca o início da missão da igreja, como se fosse o nascimento da igreja, deixada já estruturada, constituída pelo próprio Cristo, com seu primeiro chefe, que era o Papa, e outras instruções que ele havia deixado, mas ela de fato começa a acontecer, a realizar-se, a agir, começa a caminhar na história no dia de Pentecostes. Portanto, Pentecostes representa uma etapa decisiva na história da salvação. Tudo que os profetas anunciaram no Antigo Testamento, tudo que Cristo prometeu, agora acontece. É uma realidade, não é mais um acontecimento esperado, mas é um acontecimento acontecido, real, tornado presente na história da igreja. E esse acontecimento, o Espírito Santo presente na história da igreja, tem várias dimensões ou características. É um acontecimento escatológico. O Espírito é dado de uma forma plena, definitiva à igreja, todos os seus membros, essa plena presença dele na ação da igreja, na história, na vida presente, nós o recebemos da Crisma, mas ao mesmo tempo tem uma dimensão de eternidade. É algo que começa aqui, mas se completa realmente na eternidade. Ou seja, não o recebemos apenas para o tempo presente, mas ele estará conosco até o final do mundo, até a nossa redenção final. É um acontecimento também extraordinário. A efusão do Espírito Santo acontece de uma forma espetacular. Em Jerusalém, naquele dia, houve um alvoroço muito grande. Toda a cidade ouviu ruídos fortes, um vento impetuoso, uma espécie de um vendaval muito forte, muito violento, que abalou, mexeu com toda a cidade de Jerusalém. E as pessoas que acorreram lá onde estavam os apóstolos e Maria, perceberam que algo diferente havia acontecido. É um acontecimento marcante, sinais externos visíveis. Os apóstolos receberam línguas de fogo e a partir disso começaram a falar em línguas em que todos podiam entendê-los. É um acontecimento também visível, teofânico. Visível porque esses fenômenos eternos puderam ser vistos, percebidos, ouvidos pelas pessoas, mas ao mesmo tempo é teofania. Deus que se manifesta, uma manifestação de Deus. Ninguém viu Deus, mas ele se manifesta através desses sinais visíveis, muito fortes. Então é Deus que se revela nesses fenômenos da natureza, nestes fatos realmente extraordinários que nunca havia acontecido naquela cidade. Deus se revela. E ao mesmo tempo existe o chamado Pentecostes dos gentios, o Espírito Santo derramado também sobre os pagãos, aqueles que ainda não haviam aderido à doutrina de Jesus Cristo, como acontece com Cornélio, lá em Atos 10, 44 e 48, o Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios, e Pedro, que vai entrar na casa de Cornélio, terminar batizando Cornélio e os demais membros da sua família. E ao mesmo tempo, Pentecostes é um acontecimento eclesial, o acontecimento da igreja que a acompanha, que permanece sempre, como se fosse um permanente Pentecostes. Espírito Santo que não abandona, não é um ponto
de chegada, mas de partida. Então a igreja partiu para a sua missão. A igreja tomou consciência na pessoa daqueles apóstolos, das pessoas de Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, que deviam cumprir a grande ordem de Cristo. Ide para o mundo todo, evangelizai todos os povos e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta ordem que lhe havia sido dada, agora a igreja, representada por essas pessoas, começa a cumprir. Portanto, Pentecostes é a inauguração, é o início da igreja, da sua missão. A partir de então, o Espírito Santo se manifestará na igreja e a mantém viva, atuante, a inspira, a vai edificando ao longo da história. E os apóstolos começam logo naquele mesmo dia a dar testemunho, anunciam a palavra de Jesus, agora sem medo, não mais aquela indecisão, aquelas dúvidas, mas com muita autoridade, com uma graça muito forte que receberam, o carisma do Espírito Santo que lhe foi dado, enfrenta com muita coragem seus perseguidores, vão evangelizar no próprio coração da capital, Jerusalém, onde havia sido tramada e decidida a morte do próprio Cristo. Aqueles que o mataram, Pedro vai anunciar: esse Jesus que vocês mataram, Deus Pai o ressuscitou e nós somos testemunhas disto. Então agora os apóstolos são assim, cheios de coragem, uma ousadia, e começam a anunciar ali mesmo em Jerusalém esses fatos, a ressurreição do Senhor, a vinda do Espírito Santo, dos quais eles foram testemunhas. Não temem mais críticas, perseguições, e todos vão ser mortos, inclusive, depois. Então a promessa de Cristo se cumpriu plenamente em Pentecostes para os apóstolos, para a igreja que nasceu, começou a agir, a atuar, a caminhar naquele dia. Mas continua. A promessa não se completou naquele dia, não era apenas para eles, mas para toda a história da igreja. Por isso, essa promessa, a vinda do Espírito Santo, vai se cumprindo de um modo sacramental. Ao longo da história, toda vez que um cristão recebe o sacramento da crisma. É a promessa de Cristo que acontece. Aquele cristão que já é membro da igreja, é o dia do seu Pentecostes. Ele recebe plenamente o Espírito Santo, e esse é o sentido fundamental desse sacramento. É Cristo cumprindo a missão, ou a promessa que havia feito: enviarei a vocês o Espírito da verdade, o advogado, que virá ensinar e lembrar todas as coisas. Em cada um de nós se cumpre essa palavra de Jesus no dia do nosso batismo. Então esse sacramento aparece tão explicitamente como um sacramento importante, embora no início da igreja não se distinguia do batismo. Aliás, no Evangelho, nas palavras de Jesus, não há nenhuma que confirme a instituição direta desse sacramento. O que aparece depois da ascensão de Jesus, nos Atos dos Apóstolos, a prática de administrar o batismo como sacramento de incorporação a Cristo e da doação do Espírito Santo e da incorporação à igreja após a pregação e a conversão das pessoas. Também nas cartas de São Paulo, na teologia de João, aparece nos Atos dos Apóstolos 2 episódios em que, após o batismo, há uma espécie de um rito complementar. Através da imposição das mãos por parte dos apóstolos, o Espírito Santo é conferido de uma maneira especial, ao mesmo tempo que se confirma a pertença à igreja e se segue um efeito de caráter profético. Então temos lá em Atos 8, 15, 17, um trecho muito importante. Pedro e João rezaram pelos samaritanos, a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo ainda não viera sobre nenhum deles, e os samaritanos tinham apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos, e eles receberam o Espírito Santo. Como que dois ritos diferentes, os dois se complementam, se confirmam, e a plenitude do Espírito Santo
é recebido por esses gentios pela imposição das mãos de Pedro e de João. Também Paulo sobre os Efésios. Logo que Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Também nós temos agora, bem mais recentemente, a grande, importante Constituição Apostólica, um grande documento do Papa Paulo VI, umas orientações bem claras e explícitas. Assim diz esse documento: desde aquele tempo, os apóstolos, cumprindo a vontade de Cristo, comunicavam aos neófitos, mediante a imposição das mãos, o dom do Espírito Santo, destinado a completar a graça do batismo. Completar a graça do batismo. Isso explica porque na carta aos Hebreus se recorda, entre os primeiros elementos da formação cristã, a doutrina do batismo e da imposição das mãos. Com efeito, esta imposição das mãos foi acertadamente considerada pela tradição cristã como a primitiva origem do sacramento da confirmação, o qual perpetua, de certo modo, na Igreja, a graça de Pentecostes. Então, o Papa Paulo VI, neste momento importante, esclarece, lembrando um pouco como era no início e como acontece hoje, citando a própria Sagrada Escritura na carta aos Hebreus. E a evolução histórica desse sacramento é muito importante para entendê-lo mais profundamente. No início, não se fazia separadamente, não se administrava em dois momentos diferentes esses dois sacramentos, batismo e confirmação. Na mesma cerimônia, o candidato recebia o banho do batismo, a imersão na água, que era o batismo, a unção com óleo na cabeça e no peito, e em seguida recebia também a Eucaristia. Os três sacramentos da iniciação cristã eram dados ao mesmo tempo, numa mesma cerimônia. Quem fazia tudo isso? Somente o bispo. Batizava com água, ungia com óleo, impondo as mãos, e sempre na vigília pascal, onde havia grande celebração eucarística da ressurreição do Senhor, e todos já recebiam a sua primeira comunhão. A partir do século V, separa-se o rito da unção com o óleo e a imposição das mãos do bispo, do banho d'água e da Eucaristia. Então, a partir do século V, em dois momentos. Continuava-se batizando, eram sempre adultos, recebiam o banho da água e a Eucaristia. A unção e a imposição das mãos eram dadas em outro momento, devido ao crescimento do cristianismo. Havia territórios distantes, novas comunidades que surgiam, e o bispo não podia estar em todas elas. Então, presbíteros, também diáconos, administravam os dois sacramentos, batismo e Eucaristia. Porém, o bispo reservava para si a unção com óleo, ou seja, o sacramento da crisma. Também porque se começou a batizar crianças, recebiam o sacramento do batismo desde pequenas, claro que não se dava junto à imposição das mãos. O bispo não podia estar em todas as comunidades, distantes, numerosas, por isso outros ministros batizavam, mas o bispo, como dissemos, reservava para si este rito da unção com óleo e a imposição das mãos. Com isso, mantinha-se a comunhão de todas as comunidades com a pessoa do bispo. A igreja diocese, a igreja particular, tinha seu momento forte de unidade, de comunhão, de integração de todas as comunidades, todos os membros com a pessoa do bispo, através deste rito. Só pelo século XII generalizou-se a ideia de que esta consumação do batismo seria o sacramento da confirmação. E no Concílio de Florença, 1439, foi o primeiro dos concílios ecumênicos a afirmar que a confirmação é um dos 7 sacramentos. Então, não se enumeravam os sacramentos, todos eram administrados, mas a partir dessa data, portanto, século XII, a Igreja definiu claramente, são 7 os sacramentos, e o da crisma, a confirmação, é um deles. Constitui um todo o batismo, completa-o no sentido de ajudar o batizado, inconsciente ainda dos seus compromissos batismais,
a assumir pessoal e responsavelmente pelo sacramento da crisma. Então, para comunicar e completar o sacramento da iniciação cristã, é importante, é necessário receber o sacramento da confirmação. Ainda nós encontramos no Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, pelo sacramento da confirmação, se vincula mais estreitamente à Igreja, enriquecem-se com a força especial do Espírito Santo, e com isso os fiéis são obrigados, de um modo mais estrito, a difundir e a defender a fé como verdadeiras testemunhas de Cristo pela palavra e pelas obras. Então a força, os dons, a presença do Espírito Santo, dados a quem recebe esse sacramento, não são apenas em seu proveito particular. Não é apenas para que ele possa desfrutar seus carismas, seus dons, mas para que a fé seja difundida, afirmada e, sobretudo, testemunhada pelas obras, pela vida, pelas atitudes e pelas palavras daquele que foi crismado. Por razões pastorais, a Igreja decidiu adiar esse sacramento para uma idade um pouco mais avançada, na adolescência ou na primeira juventude. Importante é que se compreenda, que fique bem claro o dom do Espírito Santo e a unidade com o batismo e a Eucaristia que acompanham e recebem plenamente após uma boa catequese, uma boa preparação. Então, os candidatos recebem esses 3 sacramentos, os da iniciação cristã. Só se completa essa preparação, esse tempo de iniciação à vida cristã, quando se recebe o terceiro sacramento, que é o da confirmação. E essa preparação é muito necessária, sobretudo quando entendemos bem que o sacramento da crisma é o da maturidade cristã. E maturidade aqui não é apenas questão de idade cronológica, mas é conhecimento, compreensão, ter consciência clara do que significa ser batizado, crismado, receber a Eucaristia e pertencer ao corpo da Igreja e ser no mundo os testemunhos dos mistérios do reino, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, maturidade significa a pessoa, independente da sua idade, estar pronta, preparada, responsabilizada para cumprir a sua missão neste mundo. Os sinais do sacramento da crisma, através dos quais se recebem os seus dons e a própria pessoa do Espírito Santo, a confirmação do batismo, são a imposição das mãos e a unção ou a crismação. A imposição das mãos é um rito muito antigo, muito rico de significado e sempre foi usado desde o Antigo Testamento, desde o início da Igreja, da história da salvação. Encontramos passagens que falam: as mãos estendidas sobre a cabeça ou tocando a pessoa indicam bênção, perdão, transmissão de força, consagração e envio para uma missão, cura e outros muitos efeitos. Encontramos lá no Antigo Testamento, já em Gênesis capítulo 48, Jacó que abençoou seus netos, os filhos de José. Arão, como sacerdote, erguendo as mãos na direção do povo, o abençoa. Moisés consagra Josué para a tarefa de conduzir o povo em seu lugar, impondo-lhes as mãos diante de todo o povo. Josué estava pleno do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe havia imposto as mãos, está em Deuteronômio 34, 9. No Novo Testamento encontramos Jesus. Muitas vezes impõe as mãos para abençoar e para curar. E as pessoas o procuravam exatamente para isto. Minha filha está morrendo. Vem e impõe as mãos sobre ela para que sare e viva. É a mãe que implora a vida para uma sua filha, pedindo a Jesus que imponha as suas mãos. Tinha fé, firme, confiança, certeza de que esse gesto de cruz devolveria a vida e a cura. Jesus impunha as mãos para abençoar, atraindo a benevolência divina. Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, pondo as mãos sobre elas. Marcos 10, 16. Paulo e Barnabé são escolhidos e enviados pela comunidade a uma missão apostólica com um gesto expressivo.
depois de ter jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Em Damasco, Ananias impõe as mãos sobre Saulo, agora convertido, e restitui-lhe a visão e lhe comunica o Espírito Santo. Então, encontramos lá, em Atos 9:17. Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que lhe aparecia quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Um trecho muito ilustrativo, o Ananias, sacerdote de Damasco, vai lá impondo as mãos. Paulo não só recebe a cura da sua cegueira, mas recebe o Espírito Santo. Portanto, uma prática muito usada no início da igreja. Na confirmação, a imposição das mãos pelo bispo ou sobre o ministro de sacramento comunica o dom do Espírito Santo. É um gesto mágico, mas simbólico, porque o confirmado, que está recebendo o sacramento, recebe plenamente o Espírito Santo. Não vemos, não podemos tocar, mas na fé temos certeza absoluta que esse gesto com a unção comunica de fato, confere à pessoa o Espírito Santo. Em gesto, lembra de uma prática de Jesus, suas ações e a força que as pessoas recebiam. Não é um gesto que obriga o Espírito a descer, pois ele só para onde ele quer. A imposição das mãos é um antiquíssimo rito de bênção e consagração, que exprime a tomada de posse por parte de Deus de uma pessoa ou de uma coisa, pela qual fica ela plena do Espírito Santo. E o segundo gesto muito importante dentro do rito da confirmação é a unção com óleo ou a crismação. Chamada então assim crismação, porque o crismando é ungido com este óleo. Paulo VI, naquele documento sobre o sacramento, vai determinar que a crismação, ou seja, a unção com óleo, constitua realmente o rito essencial da confirmação. Havia uma discussão, um debate muito antigo, muito longo, em que se discutia se a imposição das mãos era essencial junto com a unção com óleo. E agora o Papa Paulo VI decidiu definitivamente. A imposição das mãos é importante para a integridade do rito e a compreensão do sacramento, mas não é essencial para a sua validade. Então, a imposição das mãos não é essencial. Se por acaso não for feita, o sacramento vale. Mas, com esse gesto da imposição das mãos, compreende-se muito melhor a grandeza, a plenitude desse sacramento concedida à pessoa. As palavras do ministro também foram mudadas. Hoje, a fórmula é a seguinte: recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Pela unção, o confirmado recebe a marca, aquele selo indelével que falamos na outra aula, que é a presença definitiva do Espírito Santo. E o sinal é que a pessoa torna-se propriedade do próprio Deus, pertence plenamente à Santíssima Trindade. Como Cristo é marcado com o sinal do Pai, também traz este selo. Aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá a unção é Deus, o qual nos marcou com um selo e colocou em nossos corações o penhor do Espírito Santo. A unção é feita com o óleo que o bispo consagra na Semana Santa. Óleo ou azeite também sempre foi muito importante e muito usado na história do povo hebreu e toda a história da igreja também. Como a imposição das mãos é um rito simbólico, um gesto, um elemento material que é o óleo, muito usado, que é um grande e importante significado. Também em ambientes profanos, usado como uma medicina, prepara os atletas, unge o corpo das pessoas, também nos enterros os corpos eram ungidos e muitas outras utilidades.
O óleo usado no crisma, então, é sinal de alegria e de abundância. Serve para purificar e amaciar a pele, usado em formas profanas também. Traz saúde, força, beleza, cura, liberta. Todos esses significados aparecem nos vários sacramentos em que ele é usado. O batismo purifica e fortalece. Na unção dos enfermos, cura e conforta. Na confirmação, é sinal de perdão, de preparação. Na unção dos padres, dos diáconos que vão ser ordenados presbíteros, também significa a sua consagração para o seu ministério presbiteral. Na confirmação, então, os cristãos são ungidos e participam plenamente da missão de Cristo. A palavra Cristo, em grego, Messias no hebraico, significa ungido. Portanto, Cristo é ungido. E o nome cristão, que deriva de Cristo, portanto, da própria raiz, significa que nós todos fomos ungidos. No Antigo Testamento, a unção com óleo tem o sentido de bênção, ungia seus profetas, o rei era ungido, não propriamente para confirmar um poder temporal, mas sim a sacralidade da sua missão e o poder ou autoridade para governar o povo. Saul é ungido como o primeiro rei de Israel. Depois também Davi o substitui e assume essa missão pela unção. O sacerdote recebia a unção, como fez Moisés ungindo Arão e seus filhos. O profeta, antes de começar a sua missão, ungido do Senhor, e também recebia a unção para a sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, está Isaías capítulo 61, e depois o Cristo repete quando fala da sua missão. Cristo, então, é ungido do alto pelo Espírito Santo. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o seu poder. O Espírito do Senhor está sobre mim, repete então no Evangelho, a palavra de Cristo confirmando a sua missão. É Deus que nos confirma em Cristo juntamente com vocês, diz Paulo. Ele nos ungiu, Ele nos selou e pôs em nosso coração, como uma garantia sua, o Espírito. 2 Coríntios 1, 21. E também o apóstolo João afirma, no que se refere a vocês, que estão ungidos pelo Santo, e todos vocês o conhecem. A unção que dele receberam permanece em nós. Sua unção os instrui sobre todas as coisas, permaneça nele. E os efeitos principais desse grande sacramento são esses. Produz crescimento e aprofundamento na graça batismal. Une-nos mais firmemente à pessoa e à missão do próprio Cristo. Aumenta, planifica em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais firme, mais sólida a nossa vinculação, a nossa integração com a própria Igreja. Dá-nos uma força espiritual do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra, pela ação, como testemunhas de Cristo. É plenitude de vida, é um envio para a evangelização, fortalecimento para a luta. A paz esteja com vocês, diz Jesus aos apóstolos, no dia mesmo da ressurreição. E acrescenta, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, como dissemos antes, essa complementação entre ressurreição e Pentecostes, ou seja, a recepção do Espírito Santo, estão bem claros no evangelista João. E o confirmado, ungido para a mesma missão de Jesus, movido pelo Espírito, que toma conta desta pessoa. Isso significa que o cristão que foi ungido por este óleo recebe e participa plenamente da tríplice missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, para estar presente no mundo evangelizando todas as pessoas. E aqui queremos trazer as palavras que o bispo pronuncia no dia que vai administrar esse sacramento. Lembra-te de que recebeste o sinal espiritual
o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e piedade, o espírito do santo temor e conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com o seu sinal, Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. Veja que palavras importantes, significativas, que são ditas pelo bispo no dia, ou pelo ministro, no dia que é ministrado esse sacramento. Portanto, concluindo, quem foi batizado deve e pode receber o sacramento da crisma. Se completa, como dissemos, todo esse caminho de iniciação à vida cristã com esse sacramento. Não há uma idade fixa, é da adolescência, juventude para frente, é possível até adiar um pouco mais, que não depende tanto de idade cronológica, mas de maturidade espiritual. E o ministro ordinário da confirmação é o bispo. Ele pode, porém, delegar um presbítero, mas é mais conveniente que seja o bispo para significar a união com a igreja, com a diocese toda, essa integração de uma comunidade, de uma paróquia e de todos os crismados, os membros da igreja, com o próprio corpo da igreja na sua diocese.